Alô, você! Alô, amigo, mudei agora não é mais alô, amigos da Rede Globo, agora é alô, você, que vocês lembram que é um tal de. Bom, não importa quem é, importa que Fernando estou de Vanucci. volta aqui, exatamente. Meu amigo André já lembrou, é o Fernando Vanucci. A África é logo aí, amigo. Lembra do que ele falou? Naquele momento ruim para ele? É, Então, voltamos aqui para mais uma edição, agora de um forasteiro polêmico, e hoje o tema vai ser Palestra Itália e suas dificuldades e seus problemas aí, e suas polêmicas, né? Um dos temas é o já conhecido. Palmeiras foi campeão mundial em 1951 e nem é mais polêmica, enfim, mas vamos ouvir o que tem a dizer tanto André Inácio como Maurício Mafude. Olha lá, tá mostrando aí uns títulos. Agora vale Paulista, né? Agora é na Paulista. época valia. E a outra polêmica é os 10 campeonatos brasileiros do Palmeiras, que muita gente diz que não são 10, são só 6, mas eles falam que são 10 porque unificou, teve aquela coisa da CBF unificar os títulos brasileiros. O Palmeiras é deca campeão brasileiro, é isso? Ou não? Seguinte, vale o que o órgão máximo do futebol brasileiro diz ou não? Você escolhe. Cara, Cuidado que isso vai ser usado contra você, entendeu? Não, mas também pode ser usado contra você, vice-versa, né? Você sabe muito bem disso, né? Se você Não, mas a usar... pergunta foi para você. Não, a pergunta é a seguinte: eu sempre vou. A minha pergunta é assim, Mafud, responde para mim. Quando o Palmeiras foi campeão brasileiro em 94, o que você gritou? Puta, nós somos o que campeão? Tri? Campeões brasileiros. Não, não foi tri, tetra, foi o quê? Tetra, né? Foi tetra. Eu já conhecia você falou. Tetracampeão! Tetracampeão, nós somos tetra. Comprou a placar, tetracampeão. Aí ganhou em 2016 e em 2018, pelas minhas contas, eu sou ruim de matemática, hexacampeão brasileiro. A gente tem que se colocar no contexto de cada época. Naquela década de 60, não só o Palmeiras, mas o Santos. Então, o Santos não ganhou, com aquele time fantástico deles, eles não ganharam todos aqueles títulos, não vale aqueles títulos. Não, eu acho que vale. Então, mas vale. São os títulos que representavam o campeonato nacional da época. Você prefere chamar de campeão nacional? O André mesmo já falou uma outra vez aqui, acho que muito bem. Copa União não era campeonato brasileiro, e a gente considera, evidentemente. O campeonato brasileiro ele teve diversos nomes de 71 para cá. O fato é que pode realmente ter sido num formato mais reduzido nos anos 60, mas era o que era possível o Brasil ter pela logística, pelas comunicações da época, mas o Santos principalmente foi quem mais ganhou, e o Palmeiras ganhou sim o que era campeonato brasileiro na época, como o Cruzeiro ganhou, como o Bahia, o Botafogo, se não me engano. O campeonato brasileiro, como a gente conhece a partir de 71, ele é uma evolução, porque sentiu-se a necessidade de se ampliar, e o Brasil já é mais integrado em termos de comunicações e etc. Então, é natural, as coisas vão evoluindo. Copa do Mundo, quando eu comecei a acompanhar, tinham 16 times, hoje tem 32 times, e infelizmente vão ter muito mais daqui para frente. Eu acho que sim, o Palmeiras ganhou sim, não só o Palmeiras, todos aqueles times. Assim como naquela época, sem falar de Palmeiras, muitos torneios que se criavam, se jogavam uma ou duas vezes, tinham muito valor, né? Rio-São Paulo tinha muito valor naquela época, e a Portuguesa, que todo mundo fala que não ganhou nada, ela ganhou Rio-São Paulo, me parece que com timaços na época, e assim, as pessoas têm mania de diminuir isso, e não, eu acho que o Palmeiras é sim 10 vezes campeão brasileiro, porque assim como o Santos quantas? Acho que umas 7, né? O Santos é 8. 8, Deixa eu puxar a linha do Mafud aí, que eu acho que ele tem um ponto interessante, vários pontos interessantes, mas a Premier League na Inglaterra, ela começa em 92. O Liverpool jamais venceu a Premier League, mas o Liverpool, ninguém disse que o Liverpool nunca foi campeão inglês. A Champions League, também por coincidência, começa em 92,
Antes era a Copa dos Campeões da Europa, e aquelas 5 primeiras que o Real Madrid ganhou nos anos 50, tinha meia dúzia de times. E ninguém desvaloriza. O Real Madrid tem 13. A mudança de nome do campeonato não anulou o que aconteceu antes. Existe o que é fato, que é o que a entidade reguladora determina. Então, a gente está falando de brasileiro agora. É a CBF que decide? Pô, se ela falou que tem 10 pontos, acabou. Eu tenho que engolir uma série de coisas da FIFA, então engole essa, engole o choro, não enche o saco. Mas agora existe o fato e existe a minha opinião. Então, eu vou dar a minha opinião agora. Eu acho que cometeu-se na história 2 erros históricos que fazem a gente pagar a conta até hoje. O primeiro erro histórico, e para mim o mais grave, foi quem inventou que o Campeonato Brasileiro de 71, que não tinha praticamente nada de diferente de 70, marcava o início de uma nova era. Quem fez isso causou toda essa porcaria de agora. Porque o Robertão e o Brasileiro de 71 não tem quase nenhuma diferença entre eles. A outra coisa, aí sim, para mim, nada disso estaria sendo discutido se não fosse um pequenininho detalhe que eu acho que a CBF ela cometeu um erro que realmente fica meio bobo. Então, de 1959, com o Bahia, até 1966, o maior campeonato brasileiro era a Taça Brasil. Então, eu acho que o correto é, de 59 a 66, aqueles campeonatos valerem como brasileiro. Em 67, criou-se uma evolução do Rio-São Paulo, aí é coisa de história, é só pesquisar. E aí se incluiu times de outros estados, tinham 17 times, Bahia, Pernambuco, Minas e Rio Grande do Sul, e criou-se um Robertão, porque o nome do Rio-São Paulo era Roberto Gomes Pedrosa, uma homenagem. Se eu não me engano, esse cara foi dirigente do São Paulo, tem a praça em frente ao Morumbi, né? Roberto Gomes Pedrosa. E chamou-se de Robertão porque era o Rio-São Paulo inchado. Quando cria-se o Robertão em 67, a Taça Brasil virou secundária, ou seja, até 66 era o brasileiro. Quem inventou que em 67 a Taça Brasil também valia como campeonato brasileiro, aí pisou na bola. Então, para mim, o campeão da Taça Brasil 67 e o campeão da Taça Brasil 68 não deveriam ser considerados como brasileiro, para não ter esse negócio de 2 campeões no mesmo ano. E o Palmeiras, de 67, ganhou. Então, assim, na minha opinião, sendo bastante rigoroso, eu acho que o Palmeiras não é Deca. Eu acho que o Palmeiras é Enia. Meu nome é Enéas! Essa Taça Brasil de 67, ela tem muito valor, porém, eu acho que não mereceria o carimbo. Então põe uma Copa do Brasil a mais pra gente. Pronto. Assim, aí para ser mais rigoroso ainda, que eu acho que é o que eu faria se fosse da CBF, eu nivelaria somente o Robertão ao Campeonato Brasileiro. Então, 67, ou seja, o Palmeiras hoje seria octa. E nivelaria a Taça Brasil à Copa do Brasil, pelo formato, pelo negócio de campeões estaduais, etc. Mas o que o Mahfoud falou é perfeito, que é a questão do contexto, as distâncias, as comunicações e, principalmente, o campeonato em nível nacional mais relevante dos anos 60 foi a Taça Brasil. Mas ok, vamos dar a colher de chá? Ou o Palmeiras é octa, ou o Palmeiras é Enia, ou o Palmeiras é Deca. Qualquer coisa que você queira fazer, é nós que tem mais. Já falando em 51, se você pegar todo o documentário que já foi levantado e tudo, os caras desfilarem em carro aberto, a mobilização foi do tamanho de um campeonato mundial. Foi meio que a revanche do futebol brasileiro que tinha perdido a Copa do Mundo no ano anterior. Eu entendo perfeitamente isso. Só que a gente já se conhecia em 92, 93. Tinha acabado de se conhecer, fazia pouco tempo, você estava na Mauá, eu irmão de um mauaense, já frequentávamos as baladas e tal.
Quando o São Paulo foi campeão mundial em 92, eu não lembro nem de você, nem do André, nem de nenhum palmeirense falando, puta, os caras empataram, porra, agora 1-1, hein, meu? A gente tem o de 51, os caras têm o de 92. Aí os caras são campeão em 93. Puta, os caras passaram a gente, que é a rivalidade, né? Então você tem. Não lembro. Essa você entrou bem. Eu considero o São Paulo bimundial naquela época por causa do contexto que a gente viveu. Então, assim, porque eu não vivi em 51, eu tenho que desrespeitar o sentimento coletivo e só vale o que eu vivi. A afirmação é a seguinte: o Carioca, quando o São Paulo foi campeão em 92, ele vai falar, pô, nós estamos na frente, 2-1. Quando o São Paulo é campeão em 93, ele fala, pô, agora vocês empataram. Vocês não falavam isso. Por que esse título de 51 não foi comemorado, não foi ressaltado? Por causa da Libertadores. Eu não entendo. Por causa da Libertadores. Essa eu não sei. Não existia Libertadores na época, então tinha-se um sentimento de que o que validaria um time ser campeão mundial é ele ter o tal do não dá para ir para a faculdade sem fazer o colegial. Na nossa época a gente falava isso. Hoje não é mais colegial, né? Então, não dá para fazer isso. Então, o Palmeiras não se considerava campeão. Pô, a gente não ganhou um torneio sul-americano que nos habilitou. Nós somos convidados. E o torneio foi aqui no Brasil. Foi um negócio meio esquisito. Puta, cara, exatamente igual 2000. Então, Só que é o seguinte, aí o que acontece? Pô, a gente, embora no estatuto do clube, você vê que tem uma estrelinha vermelha, há muitos anos esse estatuto diz que Palmeiras tem que ostentar, e aí foi um erro histórico das direções do Palmeiras que deixaram essa história vazar, mas por que o Palmeiras foi reivindicar isso? Porque, pô, cara, a gente deixou quieto porque a gente falou, realmente talvez a gente esteja forçando um pouco a barra. Aí vai em 2000, acontece um negócio igualzinho, e os caras ficam todo fanfarrão, nós somos campeão mundial. Por isso que eu brinco direto, assim, a minha resposta se o Palmeiras campeão mundial depende exclusivamente da resposta do corintiano. Se o Corinthians é bi, o Palmeiras tem um título igual de 2000. Igual. Então, peraí, só para eu responder. Então, nós não temos nada a ver se vocês não deram a importância devida, não cultuaram como deveriam cultuar. Por isso que a busca posterior do reconhecimento. Não, que o teu argumento você passou a se considerar campeão. Não, o título continua a mesma coisa. Ajuda aí, Mafud. Tinha dirigente da FIFA aqui em 51. Os caras ajudaram na organização. Eram times grandes da Europa. Assim, tinha todas as características. O campeonato foi, como se diz, autorizado pela FIFA. Foi autorizado. Ok. Só que aí, quando o Corinthians ganha 2000, vocês espinafram o título de 2000 do Corinthians. Vocês poderiam falar, beleza, nós tivemos um de 51, parece não. Vocês preferiram espinafrar o de 2000 até onde vocês puderam. Aliás, uma boa levantada de você de contexto. Quando é que surge a zoeira Palmeiras não tem Mundial? Em 2001? Não, André, não vem falar que foi só em 2012, não. Sim, senhor. Claro que foi. Sim, senhor. Não, tudo bem. Vocês passaram 12 anos como campeões mundiais legítimos, mas vocês não podiam zoar a gente. Por que você não se sentia? Por que você não se sentia motivado a zoar? Eu sou campeão mundial. Vocês iam falar desse Mundial 2000? A gente enxerga, velho. Eu não estava preocupado com o Palmeiras. Eu cultuava o meu título de 2000. Se o Palmeiras não cultuava duas outros fatos históricos para reforçar isso. A primeira você se considera campeão mundial em 2000? Sim. Está certo disso? 6 meses depois, você teve a maior frustração disparada da sua vida. Vocês choraram no Morumbi ao serem eliminados pelo Palmeiras de novo na Libertadores. Se eu sou campeão mundial lá, cara, fala, meu problema é seu, cara. Não é essa porcaria, eu sou campeão do mundo. Não, isso jamais aconteceu. E a outra coisa, é muito difícil você ver, assim, legitimidade num título que você, além de ter sido convidado, o campeão da Libertadores da época não disputou o campeonato. E o campeão da Libertadores de 99 não disputou esse torneiozinho aí.
Iriam disputar o de 2001. Outro erro do Mustafa Contursi. Isso é Porque problema, isso a gente abriu mão para disputar o tal do Mundial de 2001 na Espanha, que não então, aconteceu. que não aconteceu, porque o Palmeiras deveria disputar com o Corinthians em 2000. Aí, por tratativas das direções do Vasco, dos Palmeiras, o Palmeiras aceitou disputar em 2001, que não teve campeonato. O Corinthians era campeão brasileiro, seria o campeão de 99 da Libertadores, não de 98, que foi o Quem é o Vasco. campeão do mundo de 2000, Danão? Corinthians. E tem o Boca também, né? O Boca Não, era o Boca? não. Quem que foi? É o Boca e tem o Corinthians também. Em janeiro foi o Corinthians, depois o Boca, foi mais tarde. Pela Ué, FIFA dois tem do mesmo dois? Pela FIFA tem dois? Pela FIFA parece que tem dois, né? Parece que tem Mas dois do né? mesmo ano, pode isso, Arnaldo? Pode. Ué, mas o brasileiro não pode. Eu não tô renegando, eu não tô renegando o título de 67 de vocês, eu só acho que era um título nacional, não tinha... Eu só acho que era um torneio de verão em 2000. Tá. Não, mas tá, mundial Dandão, tá... Dandão, você tem que ser coerente com os fatos dos dois lados. E outra coisa, Coerente. essa história de nós só falamos que o Palmeiras não tem mundial em 2012, quem criou tudo isso foram vocês, palmeirenses, são paulinos. Mas o Dandão, Ao falar que nós, calma, deixa eu falar, que nós nunca serão Libertadores, nunca serão Mundial, renegando o título de 2000. Fomos campeões da Libertadores e Mundiais. aleluia. Olhamos para baixo e falamos, Palmeiras não tem Mundial. Para devolver a provocação barata de que nós nunca seremos. É assim que funciona o futebol. Eu É acho assim que que funciona a provocação. E agora vocês ficam chateados. Nem Once Caldas, nem Corinthians, nem Chelsea e nem a Grécia serão bi. O Chelsea não vai ser, né? Nunca. Tá bom, vai nessa. Talvez o Manchester City e o Paris Saint-Germain também não sejam campeões da Champions. 2012, parabéns, valeu, foi show. A gente discutiu de 2000, porque o de 2000 é igual ao de 51. Se você dá valor para o de 2000, você obrigatoriamente tem que dar valor para o de 51. Se você desprezar e falar, eu não fui campeão em 2000, aquilo era um torneio fajuto, meia boca, mequetrefe, aí pode falar que eu não tenho... Sabe por que eu não dou valor para o de 51? Porque você não deu. Mas eu não sou, cara, você não deu. diz que é quem regula que decide, a nossa opinião não tem importância. Então, o Palmeiras não é campeão mundial, beleza, mas Deca, ele é. Tá bom, aí o Deca, você fala Deca... A gente tem que chegar a uma conclusão aqui, o tempo tá acabando, a gente tem que chegar a uma conclusão aqui, cara. Não, a minha conclusão é simples. O Palmeiras tem 13 títulos nacionais. Ex-campeão brasileiro, aí tem 3 taças do Brasil, sei lá, um Robertão e Você é incoerente, Dandão. Você é incoerente. Você é incoerente. Por quê? É incoerente. Você fala que 51 não é. Os créditos aí, depois dessa, fudeu. 51 não é, então o Palmeiras é Deca. É sim, isso é lógico. www.cbf. Sobe os créditos aí, porque vai acabar o vídeo. Não, isso é incoerência total, cara. E outra, o Palmeiras tem 14 títulos nacionais, tá? Porque também ganhou a Copa dos Campeões em 2000. E não vamos nem botar as duas Série B, porque aí vira 16. Copa dos Campeões. Não, pode ser 14, mas Deca brasileiro eu não consigo, nem vocês conseguem. Não consegue, né? Então tá claro que você escolhe sem critério o que você quer considerar ou não. Quais são os próximos temas, André? Você que está com a pauta mais na cabeça aí dos próximos. Se o Corinthians ganha título sem asterisco, e quais são os verdadeiros times grandes do Brasil?